Semana passada começamos essa série agora, e nesse caso, um Lego, já não é muito divertido você ver aquele joguinho todo espalhado ali, milhares de peças, você ter que montar, mas ainda é menos divertido, ou na verdade não é nada divertido, quando algo assim acontece nas nossas vidas. Quando alguma circunstância quebra nossa vida em pedacinhos, e a gente precisa juntar os pedacinhos de novo, não é nem um pouquinho divertido. Em algumas ocasiões, quando a gente às vezes é quebrado, é uma grande oportunidade de crescimento. Na verdade, muitas pessoas dizem que a gente só cresce diante do sofrimento. Mas algumas vezes fica tão pesado que você olha para a situação e você fala, e agora? O que eu faço? Para isso nós criamos essa série. Então, às vezes, parece que a nossa vida é uma montanha-russa, é um sobe e desce, uma hora a gente está bem, depois a gente está mal, depois a gente está muito bem, depois a gente está muito mal. E falando em montanha-russa, eu me lembrei que semana retrasada, eu e o Carlos e o Kirk, a gente foi numa conferência, nós fomos convidados, ganhamos as passagens e tal, lá em Atlanta. E aí tinha um dia de folga e eu falei para o Carlos assim, Carlos, preciso te levar num parque de montanha-russa. E Carlos, para quem não conhece, é aquele rapaz simpático ali de pé, fingindo que não é com ele o negócio. E aí, é um parque que é só de montanha, é um parque de adulto. E aí de cara eu falei assim, a gente chegou, tinha pouca gente, não tinha muita fila, a gente chegou bem cedo. Falei, de cara nós vamos já numa montanha-russa que eu mais gosto, que chama Golias, Golaia. E tem até uma foto dessa montanha-russa, ela é um pouco pequenininha, ela tem 61 metros de altura. Se você não sabe o que é 61 metros, é equivalente a um prédio de 18 andares, tá bom? 18 andares, é essa altura. Ó, você vê aqui embaixo tem as outras montanha-russas altas, são pequenininhas perto dessa. Falei, vamos de cara nessa aí, porque depois dessa a gente vai em qualquer uma. E ficamos na fila. E aí vai chegando a hora, chegando a hora de você subir no carrinho, vai dando aquele frio na barriga, aquele medo, o Carlos falando, vou voltar, melhor essa ideia não é boa, vamos começar com uma de criança. Eu falei, não, vamos encarar. E aí, essas horas a gente lembra de uma virtude do que demais, que a Kellen estava falando agora há pouco aqui sobre o Ministério de Famílias, A gente ensina para os pequenininhos que coragem não é ausência de medo. A gente confunde isso na nossa vida. A gente pensa que, se eu tenho medo, eu não sou corajoso. Não, coragem não é ausência de medo. Coragem é ser corajoso para enfrentar o medo. E aí nós usamos esse conceito que nós temos aprendido aqui, usamos naquele momento lá, falando, agora já sentamos, já aprendemos, agora não tem mais para onde correr. E foi muito divertido, a hora que você está subindo não é nada divertido, na primeira descida não é nada divertido, mas depois fomos mais 2 vezes, sinal de que o negócio é bacana. Então também, talvez, tá, é só uma opinião, talvez se a vida fosse muito monótona, talvez não fosse tão prazerosa. Imagina a gente pagar para ir num parque de montanha-russa onde fosse uma reta. Acho que ninguém ia, O parque ia esvaziar. Mas, brincadeiras à parte, quando acontece com a nossa vida, a gente está numa queda na montanha-russa, muitas vezes o problema é tão grande, que a gente olha e fala, e agora eu não sei o que fazer. Então, pensando nisso, nós criamos essa série, e eu comecei na semana passada falando da base, do fundamento, para que quando eu e você, ou cada um de nós, estivermos enfrentando esse tipo de problema, que a gente possa ter uma base segura, para a gente poder saber o que a Bíblia ensina, o que a gente pode fazer nesses momentos. Como que a gente pode contar com Deus para esses momentos, os momentos mais difíceis da nossa vida. E semana passada, resumidamente, eu falei que nós precisamos estar conectados com Jesus. Esse é o fundamento. E se você não esteve aqui semana passada, nós temos um site da Capela, se você ainda não sabe, é o www.capeladagraça.com.br, sem o cedilha, e todas as mensagens estão lá. Seria muito bacana se você está aqui pela primeira vez nessa série,
você assistir a primeira mensagem, porque é o fundamento do que a gente está falando aqui. E a base do que nós lemos está lá em João, capítulo 15, versículo 1. Jesus dando um exemplo para os discípulos dele. Jesus tinha acabado de conversar com eles sobre a partida dele. Ele ia embora, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, daí ele ia para o céu. E aí os discípulos começaram a ficar apavorados. E agora? Né? Porque tudo que a gente confia, tudo que a gente sabe, depende de Jesus. Jesus foi embora, e agora? Aí vão nos perseguir, vão nos matar, eles estavam apavorados. E aí Jesus começou a explicar sobre o Espírito Santo, que ele ia enviar quando ele subisse aos céus. Que ele ia enviar o Espírito Santo, que seria o Espírito dele, de Deus, o Espírito de Jesus, que ia viver em nós, depois que Jesus subisse aos céus. E eles não estavam entendendo ainda muito bem, aí Jesus deu um exemplo muito prático, de uma coisa que era muito comum naquela época. Jesus falou assim, lá em João, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Videira é o que a gente conhece, talvez melhor hoje, por parreira, é onde nascem as uvas. É uma trepadeira que sobe em algumas, às vezes, armações de madeira, né, o que a gente consegue ver por aí. E Jesus está se comparando àquela videira, àquela vinha. Ele é aquela vinha, Deus é o agricultor. E aí ele diz no versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quer dizer, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, se alguém estiver conectado a mim, o galinho que estiver ligado ao caule, e eu nele, esse dá muito fruto. E aí, fruto, quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando dos frutos do Espírito, é paz, é alegria, é paciência, é domínio próprio, são os frutos do Espírito, amor. Essa pessoa conectada com Jesus vai ter vai dar esses frutos, mesmo nos momentos de e agora, o que fazer? Pois sem mim, Jesus termina, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Desconectados da videira, desconectados do caule, o que acontece com o galinho, a folhinha? Seca, murcha, seca e morre. Então, a base, o princípio, para que a gente possa ter respostas e saídas bíblicas para os momentos de luta, de dificuldade, é estarmos conectados com Jesus. E aí, como que a gente fica conectado? Nós demos algumas dicas na semana passada, mas você participando, você tendo uma vida com Deus, você tendo intimidade com Deus, você buscando intimidade com Deus, orando, fazendo o seu devocional, lendo, participando do corpo de Cristo, abençoando pessoas ao seu lado, é a vida de um cristão. É isso, estar conectado com Deus. Não existe cristão desconectado de Jesus. Aqueles que falam assim, eu não preciso de igreja, não preciso, isso é instituição tem problema, instituição tem problema, é verdade. Quando você junta dois numa casa, já não é difícil, você junta 200, 300, 400, também é difícil, mas nós precisamos dar esse passo, precisamos estar conectados, e conectados em Jesus. E às vezes você se conecta com Jesus através das pessoas, que é o corpo de Cristo, que Paulo explicou mais à frente. Bom, mas Jesus termina assim, ele fala, se alguém não permanecer em mim, se alguém não estiver conectado, será como o ramo que é jogado fora e seca. Lamento dizer isso, mas é o que acontece. Mas, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, se vocês permanecerem conectados, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Olha o que Jesus está prometendo. Se a gente estiver conectado, de verdade conectado, pedirão o que quiserem e Deus vai responder a sua oração. É Jesus falando isso. Está vendo a importância de estar conectado? Bom, essa é a base porque a gente tem para conversar. Então, se você estiver conectado com Jesus, ou se você ainda não está conectado, nós queremos te ajudar a se conectar. Mas se você já deu esse passo, se você está conectado com Jesus, vem o próximo passo. E é um mandamento que Jesus revelou aos seus discípulos, é um dos que eu considero mais ousados, talvez, dos mandamentos que Jesus
colocou para os seus discípulos, comparável àquele mandamento, ame os seus inimigos. Esse é duro, né? Esse é um daqueles que você lê, aí você já pula para o versículo seguinte, porque é muito difícil. É comparável a esse, o mandamento que Jesus está falando aqui para a gente. Esse mandamento já foi revolucionário quando Jesus falou. Continua sendo revolucionário nos dias de hoje. E vocês vão saber por quê. Jesus diz o seguinte, tem lá os 10 mandamentos, né? Tenha só um Deus, não faça ídolos, etc. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Jesus veio com um mandamento que é assim, não se preocuparás. Não se preocupem. Como assim, Jesus? Não se preocupem. Talvez você pense assim, Jesus não está sabendo o que ele está falando. Isso aí funcionava 2000 anos atrás. Hoje, nessa correria, tudo não tem jeito. Preocupação já é parte do nosso DNA, já vem com a gente quando a gente nasce. É mais ou menos isso que a gente imagina. Não tem jeito de não viver preocupado, mas Jesus está falando, calma. Ele falou para a audiência dele na época, e eu estou falando aqui para vocês também. Calma, vamos tentar entender o que Jesus quis dizer com isso, e vamos ver se é possível, nos dias de hoje, com as dificuldades, com os problemas gigantescos que às vezes nós enfrentamos, vamos ver se é possível viver sem preocupações. Vamos embarcar nessa viagem juntos? Vamos? Tá bom, para os 3 que querem, vou continuar. Então, eu vou começar lendo um trecho que está lá em Mateus, capítulo 25, onde Jesus diz o seguinte, portanto, lhes digo, não se preocupem. Jesus falando, portanto, lhes digo, Mateus 6, versículo 25, portanto, lhes digo, não se preocupem. Eu acredito que Jesus sabia de alguma coisa que nós todos sabemos, mas que a gente não coloca em prática. Eu vou falar aqui, talvez você fale assim, eu já sabia disso, mas saber não significa colocar em prática. Talvez Jesus soubesse que preocupação não resolve nenhum problema. A gente sabe disso ou não? A gente sabe, né? A gente sabe disso. Na verdade, a palavra pré-ocupado significa o quê? Ocupado antecipadamente, não é isso? Se você for lá no dicionário, eu estou pré-ocupado, quer dizer, eu estou me ocupando antes da hora. Não serve, a gente sabe que não serve para nada, mas por que será que a gente não consegue? Porque com as nossas forças, talvez a gente não consiga mesmo, e é isso que Jesus vai tentar nos mostrar. Mas aí você deve estar pensando assim, eu quero ver você falar isso para o meu cérebro às 4 horas da manhã, a hora que eu estiver rolando na cama. Fala isso para mim, não se preocupa, você está antecipando. Quero ver você falar isso para o meu cérebro às 4 horas da manhã, quando eu estou lidando com um problema terrível. Parece a vocês e parece a mim impossível. Mas Jesus mostrou que é possível, e Ele explica isso de uma forma poética, mas muito profunda, e eu espero que até o final, se você não desistir, você saia daqui entendendo e praticando isso que Jesus ensinou. Bom, vamos continuar o versículo? Veja como Jesus fala sobre isso. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao vestir. No primeiro século, quando Jesus estava falando isso aqui, comer, beber e vestir era um grande problema. Porque as pessoas eram muito pobres. Elas não tinham realmente o que comer, elas não sabiam se ia ter alimento no dia seguinte. Não sabiam se ia ter o que beber. Não sabiam, quando eles falam em vestir, preocupado com o que vestir, não sabiam o que vestir. Nos nossos dias, talvez não seja a nossa principal preocupação. Eu não sei se alguém aqui está muito ansioso, não sabe se vai ter almoço amanhã. Se alguém tiver, fala com a gente ajuda. Mas a maioria de nós, pelo menos o almoço meu amanhã eu sei que está garantido, né? Água, alguém aqui não tem água encanada em casa? Eu acho que todos nós temos água em abundância em casa,
Às vezes a gente até desperdiça água. Roupa, eu posso falar porque eu tenho 2 meninas em casa. Eu garanto que a maioria das mulheres aqui tem mais do que, digamos, 6 combinações de roupa, né? Só que quando você abre o armário, você fala o quê? Não tem roupa para sair. Não é assim? Eu acho que tem mais gente, não é só lá em casa. Então, mas garanto que a gente tem mais de 10 combinações de roupa. Então, isso não é uma angústia para nós. Nós temos outro tipo de angústia. Mas, nesse versículo, Jesus já revela uma coisa importante. E eu quero usar uma outra versão da Bíblia, que talvez alguns de vocês tenham aí, que é a versão Almeida revisada. A gente usa aqui a NVI, que é a nova versão internacional. É a que a gente gosta, ela é muito fiel e numa linguagem um pouquinho mais acessível, então a gente gosta muito dessa versão. Mas nesse caso especial, eu quero usar o versículo da outra versão que diz o seguinte: é a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho diferente. Por isso vos digo, não estejais ansiosos, aqui ele já muda de preocupado para ansioso. Ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Jesus está falando uma coisa muito importante. Jesus está falando que as preocupações têm a ver com o futuro, certo? As preocupações sempre têm a ver com o futuro, não é com o agora. Você está preocupado com algo que não está aqui, está lá na frente. A gente faz umas viagens mentais para o futuro e traz o futuro até aqui e fica pré-ocupado. E Jesus está revelando isso. Isso aí não pertence a hoje, pertence ao amanhã. E Jesus acrescenta uma coisa muito interessante no versículo seguinte. Ele fala, na continuação do versículo, não é a vida, digamos que Jesus está perguntando para você, não é a sua vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? É ou não é? Será que a nossa vida se resume ao que você vai comer, beber ou vestir? Será que é só isso? Será que vida é isso? Se for isso, é muito chato. É claro que não, a gente sabe que não, mas é isso que Jesus está revelando. Será que a vida não é maior do que as coisas com as quais eu estou me preocupando? E aí você pode pensar nas suas preocupações. Será que a vida não é maior do que a preocupação que você está tendo nesse momento da sua vida? Será que a vida, num contexto geral, não é mais importante do que aquela preocupação? É disso que Jesus está falando. Quando você fica preso às preocupações, você nivela a sua vida às preocupações. Você coloca no mesmo patamar. Vida, comer, beber, estudar, fazer prova, finanças, está no mesmo patamar. Você equipara as duas coisas. E não é isso, a vida é muito mais que isso. E aí Jesus, sempre surpreendendo, ele vem com uma coisa assim, parece-nos absurda. Ele fala assim no versículo seguinte: olhe os passarinhos, observem as aves do céu. Aí você fala, Jesus, não, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu estou enfrentando, você não sabe como é que está a coisa lá na minha casa. Como assim? Eu não tenho tempo de ficar olhando passarinho, não tenho tempo de ficar olhando para o céu. Eu acho que a única diferença do discurso de Jesus ali e o que nós estamos tendo aqui agora é que Jesus estava falando isso ao ar livre. Provavelmente, quando Jesus falou, olha as aves do céu, eles olharam e talvez estivesse passando uma revoada de pássaros. E ontem, eu, com essa mensagem na cabeça o tempo inteiro, no final da tarde eu saí para correr, e mesmo correndo, você fica pensando, né, nas coisas, e aí eu pensei nesse versículo e olhei para o céu, e tinha 2 pardaizinhos assim, aí eu fiquei olhando para eles, e eles iam para um lado e ia para o outro, ia para o outro. Eu falei assim, garanto que eles não estão preocupados com nada. É excelente o exemplo que Jesus deu aqui. Eles não estão preocupados se vai ter comida no outro dia, se vai ter bebida, se vai ter alguma outra coisa, o que vestir. Eles não estão preocupados, eles estão se divertindo, estão indo de um lado para o outro. Jesus tinha razão de fazer essa comparação.
Ele fala assim: observe as aves do céu, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Será que Deus não olha para a gente com muito mais carinho do que olha para um passarinho? O passarinho foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Jesus explica uma outra coisa muito interessante aqui, que vai revelar também algumas coisas para nós. Ele fala, os passarinhos, eles não semeiam nem colhem. Então, nós estamos numa categoria acima dos passarinhos. Nós não precisamos improvisar. Jesus não está falando aqui que não é para você não ter preocupação nenhuma, né, descansar, ficar na rede o dia inteiro, porque Deus vai me dar o alimento. Não é disso que está falando. Jesus não está falando disso. Jesus está falando que nós podemos semear e colher. Nós temos uma vantagem aos passarinhos, nós podemos prever algumas coisas do nosso futuro, nos preparar para algumas coisas. É isso que Jesus está falando, nós temos essa possibilidade, nós estamos acima dos passarinhos. Eles nem fazem isso, mas nós podemos fazer. Então, muitos dos nossos problemas podem ser evitados se a gente cuidar deles antes, se a gente semear para depois colher. Ninguém está falando assim, não se preocupa com nada, olha para os passarinhos, você vai ter prova amanhã, não precisa estudar. Não, estude, semeie, daí você vai colher. É isso que Jesus está explicando aqui para nós. Cuide bem da sua esposa, que talvez você não vai precisar se divorciar. Cuide bem do seu marido, cuide bem do seu filho. Administre bem suas finanças. Semeie. E quem sabe, você vai evitar muito desses problemas. Mas, Jesus volta naquilo. Se Deus cuida tão bem dos passarinhos que não fazem isso, que não têm essa possibilidade, se Deus cuida tão bem deles, não tem vocês muito mais valor do que eles? Será que eu e você não temos muito mais valor dos passarinhos? Será que Deus não está ciente dos nossos problemas? Será que Ele não nos ama mais do que ama os pássaros? E ele se aprofunda um pouco mais, ele fala assim, Jesus falando, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja à sua vida? Será que se a gente ficar bem preocupado mesmo, assim, muito preocupado, nós vamos acrescentar algumas horas na nossa vida? Você está com uma doença, você está gripado, você está, ou então com uma doença grave, e aí se você ficar muito preocupado, quem sabe você vai viver mais? É verdade isso? Geralmente não é o contrário? Sim ou não? Cadê os passarinhos? Sim, geralmente é o contrário, quanto mais preocupado, mais a nossa saúde vai embora, mais a nossa alma fica agitada. Então Jesus tem toda a razão, por mais que a gente fique preocupado, você não consegue acrescentar nada na sua vida com a preocupação, nada, a preocupação não ajuda em nada. Então, por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, eles não têm a capacidade de planejar. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, aí Jesus vai no centro da questão, né? Ele não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena, o quê? Aqui é que é o ponto. Aqui é a questão que Jesus está querendo nos ensinar. A questão é a fé, é a confiança. Se Deus cuida tão generosamente dos passarinhos, você não poderia ou não deveria confiar que Ele vai cuidar de você, ter fé que Ele vai cuidar de você melhor do que Ele cuida dos passarinhos? Esse é o nosso desafio, esse é o grande nosso desafio. É esse o desafio que vence as preocupações. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Aí Jesus explica isso um pouco melhor. Os pagãos são aqueles que não creem. E se você está aqui hoje e não crê, ninguém está te ofendendo.
ou você crê ou você não crê, todo mundo tem o direito de escolha. Mas aqui Jesus está se referindo a quem não crê. Eu não consigo acreditar em Deus, não consigo acreditar em Jesus, para mim é muito difícil. Tá bom, então se você não consegue acreditar, talvez essa maneira não vai resolver o seu problema. Mas se você crê, puxa vida, será que você não pode acreditar que Deus vai cuidar do seu problema? Você não teria o direito, digamos, de ficar agitado, como nós ficamos, como eu fico. Mas se você crê, se você está plugado, se você está ligado a Jesus, ele encerra dizendo o seguinte: mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Se você crê, creia que Deus sabe o que você está enfrentando exatamente agora. Deus sabe. Ele sabe o que está dentro do seu coração, Ele sabe o que está te fazendo sofrer. Deus olha para você e Ele sabe. E Ele pode sussurrar no seu ouvido, numa oração sua: filho, eu sei que está difícil. Eu sei. Eu estou vendo. Eu te conheço. Eu conheço os passarinhos. Eu conheço as flores do campo, que um dia tão bonitas, outro dia elas morrem, secam. Eu conheço você. Eu conheço o seu problema. O seu problema, para mim, não é grande demais. É para você. Mas confia em mim, eu estou com você. É isso que Jesus queria dizer. E ao invés de vocês ficarem, então, gastando toda a energia com a preocupação, Jesus fala o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esteja conectado, busque o reino de Deus em primeiro lugar, se preocupe com as coisas de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Jesus está prometendo. Eu posso apresentar isso de uma maneira um pouquinho diferente. Quando você se sentir tentado a sofrer com o amanhã, encontre uma maneira de participar do que Deus está fazendo hoje. Quando você estiver tentado a ficar agitado com o que está lá no futuro, encontre um jeito de fazer o que Deus, de se encaixar no que Deus, na proposta de Deus, no que Deus está fazendo hoje. É isso, estar conectado. É a mesma mensagem da semana passada. Você precisa estar conectado. Se você estiver conectado, quando você estiver muito agitado, se conecte ainda mais. Faça alguma coisa para participar do que Deus está fazendo hoje. Sabe aquele negócio de viver um dia de cada vez? É mais ou menos disso que Jesus está falando. Mas a melhor forma de você viver um dia de cada vez é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Bom, talvez não tenha resolvido ainda o seu problema. Talvez você ainda fala: não, mas não é simples assim. Então eu tenho uma proposta para você. Primeiro, você substituir um conceito dentro da sua cabeça. Deixa eu explicar lendo um versículo. O versículo 34 diz o seguinte: portanto, não se preocupem com... Aí eu coloquei um tracinho ali. Não se preocupem com. Você, nesse momento, vai lembrar qual que é a sua preocupação principal hoje. Principal. Eu não sei. Eu sei quais são as minhas preocupações. Eu tenho várias também na minha cabeça. Eu sei qual que eu posso colocar ali, naquele lugar agora, nesse momento. Mas talvez você... Talvez não, só você sabe qual está na sua mente agora. Coloque ali na sua mente. Portanto, não se preocupem com o finança, aluguel, a família, o marido que está querendo ir embora, a esposa, o amigo, a briga, ou aquela discussão, ou o trabalho, não sei. Coloque você. E aí, sabe o que Jesus sugere que você faça? Que você substitua essa palavra pela palavrinha amanhã. É o futuro. Isso que você está pensando agora, não é agora, é o amanhã. Então Jesus está falando: não se preocupem com o amanhã. Se a gente conseguir acreditar e fazer isso, colocar isso em prática, isso vai diminuir muito, muito, muito o nosso estresse.
Jesus está falando, pare de se preocupar com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Jesus sabe que amanhã é outra coisa, é outro dia. Às vezes a gente, quantas vezes, eu já passei por isso dezenas ou centenas de vezes, quantas vezes a gente fica tão preocupado com a situação, preocupado, não dorme à noite, nossa, levanta de madrugada, não consegue voltar a dormir, etc. Chega no outro dia, a hora que você está de frente para aquela situação, ela vai para um outro caminho diferente. Já aconteceu isso com vocês ou é só comigo? Já, né? Não é verdade? Que às vezes na sua cabeça você faz uma coisa monstruosa, e aí a hora que você chega diante da situação, ela não é tão terrível assim, ela se resolve, é diferente. Quer dizer, você perdeu todo aquele tempo, todas aquelas horas de sono, você perdeu saúde, você perdeu tudo, você brigou com a sua mulher porque você estava muito nervoso, e chegou ali, não era daquele jeito. Então Jesus está falando isso, amanhã se preocupará consigo mesmo. E ele sabe, Jesus, ele demonstra aqui no finalzinho, que ele sabe, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não está falando que a gente vai viver num mundo cor-de-rosa, o mundo da Barbie, onde tudo é bonitinho. Jesus sabe, tem uma promessa que a gente detesta, mas é que diz o seguinte, nesse mundo tereis aflições. Ponto. Está dito na Bíblia, nesse mundo tereis aflições. Está dito na Bíblia, então não é fácil mesmo. Claro, a vida não é fácil, é difícil para todo mundo. Não conheço ninguém que fala assim, a vida está uma maravilha, um mar de rosas, nada dá errado. Não sei, pode ter gente, mas eu não conheço. Jesus sabia disso quando ele estava falando essas coisas, ele sabia disso. Mas deixa o mal de amanhã para o dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal, lida com o hoje, é isso que Jesus está nos ensinando. Bom, perguntas para a gente refletir. E se você realmente pudesse crer nisso? Se você diz que crê em Jesus Cristo, se você realmente pudesse crer no que Jesus está ensinando aqui, não. Eu vou me preocupar com o hoje. Eu vou plantar, regar, semear, o máximo que eu puder. Mas eu não vou deixar essas preocupações de amanhã tirarem minha saúde e minha vida hoje. As coisas que são amanhã, são para amanhã. Se a gente pudesse realmente crer no que Jesus está falando, não seria muito diferente a nossa vida? Não seria muito diferente se a gente pudesse descansar nessa palavra que Jesus está nos ensinando? Segunda pergunta, por que não crer nisso? Qual a alternativa que você tem? Por que você vai falar assim, não vou crer nisso? Talvez você diga o seguinte, porque isso é um absurdo, não sei se vai funcionar e eu não tenho certeza se Deus vai realmente agir. Talvez seja essa a sua opinião. É bonito o que você está falando, é legal essa história do passarinho, mas isso parece meio absurdo, eu não sei se isso vai dar certo, eu não sei se isso vai resolver. Tá ótimo. Então eu vou te apresentar uma alternativa. Você pode crer ou você pode não crer. Se você não crer, eu vou te apresentar uma alternativa. Você pode olhar para o versículo que Jesus falou de uma outra forma. Está lá no livro de Moisés, capítulo 4, versículo 33. Busque em primeiro lugar as suas preocupações e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Vocês conheciam esse versículo? Não? No livro de Moisés, capítulo... Não tem Moisés na Bíblia, tá? Então, isso é uma bobagem. Você acredita que assim, confiando nas suas preocupações, isso vai melhorar a sua vida? É a alternativa que você tem, ou você crê ou você não crê. Se você não crê, eu vou poder dizer para você, então, creia nas suas preocupações. Confie nas suas preocupações. Mas aí o que você vai me responder? Isso é um absurdo. Eu sei que não vai funcionar. Preocupações nunca me ajudaram em nada. Então, são as alternativas que eu e você temos. Crer ou não crer. Jesus resumiu tudo isso na questão da fé. Se você crê que Deus que cuida do passarinho, que cuida das plantas, das flores, esse mesmo Deus tem um amor ainda maior por você. Se você puder crer nisso, e puder crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Ele está falando isso, deixe o amanhã para amanhã. Invista no reino de Deus hoje, e amanhã Deus estará com você. Se você puder crer nisso, isso muda completamente
a sua e a minha vida. Jesus sabia que isso não ia ser fácil. Aí tem uma outra passagem que eu vou ler para vocês, que está lá em João, capítulo 14, que diz o seguinte. Isso aqui era Jesus falando para os seus discípulos. Ele falou isso de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque é difícil para a gente pôr isso em prática. E era difícil para os discípulos. Então Jesus repetiu a mesma mensagem numa outra situação para os discípulos. Falou assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Porque essa questão da preocupação é uma questão de fé, ou de falta de fé. E é isso que Jesus estava falando. E aí, um pouco além, um pouco depois de Jesus ter feito isso, ele foi crucificado. E Jesus foi morto naquela cruz. E aí, sabe o que aconteceu? Os discípulos ficaram preocupados de novo. E ficaram preocupados de novo. Mas quando Jesus ressuscitou, tudo fez sentido, né? Mas Jesus disse isso para eles pela última vez. Ele falou assim, deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não dou como o mundo a dá. Quer dizer, Jesus está falando o seguinte, a minha paz é diferente das que vocês encontram por aí. Por isso, de novo, é uma questão de fé. A minha paz é diferente. É uma paz que excede o entendimento. Ela está acima, é a minha paz. A paz que você encontra por aí, às vezes é uma distração. Você sai para se divertir, para esquecer os problemas, ou você esquece os problemas bebendo, ou se drogando, ou indo para balada, para esquecer os problemas. Não, a verdade é que não dá certo. Aquilo ali, talvez, se você estiver muito embriagado, você vai ter uma paz momentânea, que a hora que você acordar, os seus problemas estão maiores ainda. Então, não funciona. Jesus não está comparando as coisas que você conhece. Ele está falando de uma outra coisa. A minha paz, a minha paz. A minha paz lhes dou, não como o mundo a dá. Então, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Nem tenham medo. Bom, como colocar isso em prática? Esse que é o grande desafio. Entender, eu acredito que nós entendemos. Como que a gente pode colocar isso em prática hoje, no problema que você está enfrentando hoje, no problema que você tem pela frente, no problema que você já enfrentou e não soube resolver, como que eu posso aprender com o que Jesus está ensinando e aplicar isso na minha vida? Para que na próxima vez que eu estiver enfrentando uma coisa que eu olho e falo, e agora, o que eu faço? Eu poder me lembrar disso. Como que eu posso fazer? Bom, eu tenho 3 sugestões para vocês, uma muito parecida com o que eu falei na semana passada. Primeira sugestão, para aqueles que estão, nesse momento, precisando dessa paz sobrenatural, estão precisando desse conforto, estão precisando de sabedoria para lidar hoje com um grande problema. Primeira sugestão, comece o seu dia declarando a sua confiança em Deus, todos os dias. Quanto maior for o seu problema, maior eu vou insistir com você para fazer isso. Começa seu dia declarando a sua confiança em Deus. E eu dei na semana passada uma tarefa assim muito fácil de fazer, muito simples. Pega um salmo que declare a soberania e a sua confiança em Deus e leia aquele salmo. Leia 5 vezes, 10 vezes. Eu sugeri na semana passada o Salmo 23, que todo mundo conhece, que ensinamos para as nossas crianças, mas que é tão profundo, que declara tanta coisa para Deus. Começa lendo, recitando aquele salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu confio. O Senhor me faz deitar em verdes pastos, me leva até águas tranquilas, refrigera, libera a minha alma daquela aflição, Ele refrigera, refresca a minha alma. Você está declarando a sua confiança em Deus. Você declara a sua confiança em Deus na hora que você fala assim, se eu estiver andando pelo vale da sombra da morte, assim, se o meu problema é tão grande, que se parecer com um vale de sombra e de morte, o que o salmista diz? Não temerei.
mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam, me dirigem, me colocam no caminho. Começa declarando todos os dias a soberania de Deus, a sua confiança em Deus. Se você colocar isso em prática, você vai ver que vai ajudar você a enfrentar o dia a dia, que é isso que a gente precisa aprender a fazer. Segunda coisa, renomeie a sua preocupação, troque o seu problema pela palavra amanhã. Renomeie a sua preocupação. Se você está preocupado hoje, fala assim, Jesus falando, não se preocupem com o amanhã. Então, não me preocupo com isso, com aquilo, não me preocupo com o amanhã, não vou viver o amanhã, deixa que o amanhã vai ter o seu próprio mal, vou viver hoje. Então, essa é a segunda dica, renomeie o seu problema, chama ele de amanhã, chama ele de futuro. Terceira coisa, quando você começar a se preocupar com o amanhã, encontre um jeito de participar do que Deus está fazendo hoje. Quando você começar a se agitar muito com o amanhã, encontre um jeito de participar do que Deus está fazendo hoje. É isso que significa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque o que acontece quando a gente está preocupado, quando a gente está aflito? É tudo sobre nós. É tudo sobre nós. Tudo sou eu. A minha aflição, a minha preocupação, é o que eu acho, é o que eu penso. E a gente se volta só para nós. Quando a gente está preocupado, quando a gente está aflito, quando a gente está ansioso, você esquece do mundo. Tudo tem a ver com você, tudo tem a ver com você, é só você que importa. A Bíblia nos ensina em várias passagens. Naquela hora, dá o passo, tira você do centro, ore pelo seu irmão que está precisando. Com certeza você sabe de alguém que está precisando, talvez até mais do que você. Tire você do foco, ore por alguém. Tire você do foco e ajude alguém. Tire você do foco e estenda a sua mão. Sirva, participe de uma comunidade. Ajude as criancinhas, ajude os adolescentes, participe de alguma coisa do reino de Deus. Busque o reino de Deus. Quando você estiver muito aflito, faz isso, porque a promessa é, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você pode crer nisso? Jesus está mais ou menos que falando assim, enquanto você cuida do meu reino, eu cuido do seu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Enquanto você está fazendo isso, deixa que eu cuido de você, assim como eu cuido dos pássaros, não, melhor do que eu cuido dos pássaros, melhor do que eu cuido das flores. Portanto, disse Jesus, não se preocupem. Amém? Deus, é mais fácil falar sobre isso do que na hora que eu colocar a cabeça no travesseiro, eu não ficar preocupado com o dia de amanhã. E eu sei que é assim para a maioria de nós, Senhor. Nossas vidas têm sido massacradas nesses dias, a começar do nosso governo, as aflições que a gente vê todos os dias nos jornais, e essas aflições acabam chegando nas nossas casas, os problemas financeiros, as angústias, as brigas, as quebras de confiança, isso tudo, Senhor Deus, nos cerca o tempo todo nesses dias que vivemos hoje. Então é muito difícil para nós colocarmos em prática essa palavra e vivermos sem as preocupações. Mas pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos declarar, nós vamos tentar, nós vamos colocar isso em prática, a tua palavra em prática nas nossas vidas. Me ajude, nos ajude, Senhor Deus, a crer no que Jesus está ensinando. Nos ajude, Pai, a viver o hoje, viver o dia de hoje, e deixar aquilo que não se resolve hoje, deixar para amanhã, e a gente parar de perder o sono, parar de ficar brigando em casa, parar de ficar brigando com os amigos, por coisas que não estão no nosso controle, Deus, elas estão no futuro.
Elas estão lá, elas não estão aqui. Ajude-nos, Pai, a nos lembrar de buscar o Teu reino em primeiro lugar. Ajude-nos, Pai, a estender a mão quando estivermos muito agitados, a orarmos uns pelos outros, a servir uns aos outros, a amarmos uns aos outros, a perdoarmos uns aos outros. Ajude-nos, Pai, a participar do Seu reino, Senhor Deus, para que as demais coisas o Senhor nos acrescente, Deus, e esteja conosco nos momentos mais difíceis, Pai. Nós cremos em Jesus, nós cremos em Ti, portanto, nós cremos nessa palavra. Nos ajude a amanhã, ou saindo daqui, que nós coloquemos isso em prática nas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, que isso impacte a nossa vida daqui para frente, Pai. Daqui para frente. Que isso traga frutos para a nossa família, Senhor Deus. Que traga frutos para a nossa igreja. Que traga frutos para a nossa cidade, Pai. Que a gente possa levar essa verdade a todas as pessoas, Deus. Como seria bom uma vida sem essa agitação, sem essa ansiedade, sem essas preocupações. Nos ajude, Senhor Deus, nos fortalece, nos mostre o caminho e esteja conosco, Senhor Deus, em cada momento. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Semana que vem, o último capítulo dessa série. Vocês estão convidados a comparecer e trazer um amigo.